Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o General Pézara Correia. Bom dia, bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, também para vós. Tenho muito gosto de estar aqui com vocês. Gosto é nosso. São 5 perguntas. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe 2. O máximo são 25. Vamos a isto? Vamos a isso. Vamos lá. Eu não sabia que havia essa contabilidade, mas está bem. Isto é pior do que ir à tropa. É pior do que ir à tropa. Vamos lá. Quem é o mais velho dos candidatos à presidência da República? Ora bem, vamos lá fazer contas. Olhando assim, se calhar é o António Filipe, se calhar. Pois. Não. Eu vou dar 3 hipóteses. António Filipe, Henrique Gouveia Melo ou Marcos Mendes? É o Gouveia Melo. Parece. É o Marcos Mendes. Tem 68. Henrique Gouveia Melo 65 e António Filipe 62. Marcos Mendes. Quer dizer, eu apostei no mais novo. mais novo. Mas, pronto, é curioso, está bem. A Marcos Mendes tem 68. 68, sim, é de 57. É apoiante declarado de António Filipe, que este fim de semana disse estar confiante que os eleitores o levem a uma segunda volta. As sondagens não têm dado assim sinais disso, mas e o general? Que resultado espera 18 de janeiro? Eu só sei quem vou votar. Isso também nós sabemos. Eu não tenho estado muito atento à campanha eleitoral. Não tenho estado muito atento porque não me tenho despertado assim grande interesse? Um grande interesse. De qualquer maneira, eu não me quero neste momento pronunciar sobre as sondagens que vão surgindo. Penso, neste momento eu nem sei quem é que eventualmente irá à frente, quem é que está mais bem posicionado para ir à segunda volta, não sei. E portanto sobre isso não vou pronunciar. De qualquer maneira, eu tenho, enfim, declarei deixei publicamente, não tenho feito campanha e não vou fazer, é evidente. Já não tenho idade para isso, mas declarei o meu apoio ao António Filipe, porque é de todos os candidatos aquele cujo percurso político eu conheço melhor. E em quem confio. Aqui há tempos eu vi numa notícia de jornal ou de rádio ou televisão, já não me lembro, alguém que disse que eu seria o mandatário nacional de António Filipe. É evidente que não sou, ninguém me convidou para tal, nem eu me propus para tal. Apenas quando me perguntaram quem é que eu via com simpatia, eu disse, olha, a pessoa que me merece mais confiança na altura em que eu apoiei é fulano, é o António Filipe. Isso chegou aos ouvidos do António Filipe. O António Filipe perguntou-me se eu aceitava que publicamente ele fizesse saber que eu o apoiava. Eu disse com certeza, não faço esses apoios, não são secretos e portanto essa é a minha posição. Não tenciono participar em campanha eleitoral nenhuma, já não tenho também idade para isso. Estou atento, estou confiante que as eleições pelo menos decorram de forma a justificar o regime democrático em que nós ainda vivemos. E essa é a minha esperança. E como é que vê a possibilidade de não haver um candidato de esquerda a passar à segunda volta, que é aquilo que as sondagens vão dizendo? Vejo com tristeza. Realmente as sondagens, segundo me diz, é para aí que apontam. Evidentemente que para mim, para o que tem sido o acompanhamento da vida política desde que sou adulto até hoje, mas enfim, com outro empenhamento desde 25 de Abril para cá, é obviamente para mim um certo desconforto, eventualmente numa segunda volta as pessoas terem que escolher entre um candidato de extrema-direita e um candidato de direita, não é? Então, mas nesse sentido, não era melhor os candidatos de esquerda que estão a concorrer às eleições desistirem a favor de um único?
Pois, eu estou a perceber a sua pergunta, não sei onde é que quer chegar. Mas, Quer claramente, tem havido um apelo para que os candidatos desistam em nome de António José Seguro. É que o problema é que mesmo os próprios candidatos têm dificuldade em se reconhecer quais são os de esquerda e quais são os que não são de esquerda, e que eventualmente se situam no setor da esquerda. Portanto, começa logo a ver. E depois o problema da desistência ou não, em minha opinião, não é um problema do setor onde as pessoas se situam. É uma opção individual. Quer dizer, da mesma maneira que a apresentação às candidaturas da Presidência da República é uma opção individual, porque é um cargo individual, só depende do próprio, a sua desistência ou não também é uma opção individual. Claro. Evidentemente que tem um sentido político, é óbvio, mas não é problema em que eu Nem perde muito tempo com me isso. pronuncio. Eu creio que isso deve ficar à consciência De cada um dos candidatos. e ao sentido de reflexão de cada um deles. Até porque não há ninguém, penso eu, não há ninguém que à partida se proponha candidatar-se à presidência da República com a ideia de depois vir a desistir. Não é? De maneira que, enfim... É assim. A próxima pergunta, General Pésar Correia, tem a ver também com as presidenciais, mas recuamos um bocadinho. Em que ano é que foram as primeiras presidenciais depois do 25 de Abril? As primeiras presidenciais depois do 25 de Abril 74. de 1976. Faz feio. Na altura, ganhou um general, temos também mais um militar na corrida. Só que na altura era problema. inevitável que fosse o general, porque ainda estávamos muito perto do 25 de Abril, que tinha sido um golpe militar que depois se transformou num processo revolucionário, mas no qual os militares continuaram a ter uma participação muito direta. E naquela altura, se bem que os candidatos que se apresentaram à primeira eleição presidencial não fossem exclusivamente militares, e ainda bem que não foram, mas era do senso comum Havia uma aura em torno dos seria militares. um militar. E como exatamente naquela altura foi o general Ramalhianos apareceu com um certo destaque, um certo protagonismo, que lhe vinha do facto de ter tido um papel decisivo no 25 de novembro e depois ter sido chefe de Estado-Maior do Exército. Ele foi chefe de Estado-Maior do Exército ainda entre o 25 de novembro e as eleições presidenciais, que salvo erro foram em junho. Foram 27 de junho. Em junho, exato. Ora bem, de maneira que ele foi... digamos, o percurso dele, enfim, o cargo dele e a sua representatividade como chefe de Estado-Maior do Exército naquela altura também ajudaram a projetá-lo. E foi o homem que consensualmente foi aceito pelo grupo de militares que naquela altura tinham alguma influência, que ainda eram os homens do chamado MFA, não é? De que hoje já muito pouca gente se lembra. Mas já agora eu posso lhe dizer que também aí, eu inicialmente, não era o Ramalhianos, aliás, do que eu sou amigo pessoal e porque eu tenho imensa consideração e respeito, inclusivamente pela forma como ele naquele período, que foi um período muito difícil, não tem nada a ver com o período de hoje, como ele exerceu as suas funções, com uma extrema dignidade, mas inicialmente o meu candidato também não era ele, eu na altura, antes dele se apresentar, e eu pensava que deveria ser ainda o Costa Gomes, que o Costa Gomes era para mim o candidato natural. Quando depois chegou à conclusão, e o próprio Costa Gomes chegou à conclusão que já não tinha condições para se apresentar, nessa altura eu não tive dúvidas em apoiar o general Ramalhianos. Muito bem. Vamos avançar para... Tem 5 pontos neste momento. 5 pontos. Isso para irmos fazendo as contas. Vamos tem ver se 5. chega agora aos 10. Eu acho que sim, com esta pergunta que tem a ver com a história de Portugal e a relação com as antigas colónias. Em que data Angola assinala o início da luta armada de libertação? Eu dou-lhe o número, 1961, mas pronto, não vou tecer considerações. É claro que o problema não é completamente pacífico, porque houve casos anteriores e tal, mas a data que é reconhecida como o início da luta armada de libertação em Angola, e por ser em Angola a primeira no conjunto das colónias portuguesas da África, 1961. Sim, e a data? Abril.
Abril, vamos lá ver, lá está a data, a controvérsia. Posso dizer que é em fevereiro, quando há os primeiros... Está certo, então, está certo. Incidentes. Sim, É o 4 de fevereiro, Ruanda, o 4 de exatamente fevereiro, com o assalto. mas depois, o 4 de fevereiro são... É que no 4 de fevereiro ainda não é um ato que prenuncie uma luta sistemática. Ao passo que depois, em abril, com os acontecimentos do norte de Angola, já pronunciam o início de uma luta sistemática. Portanto, as datas não são pacíficas, mas de qualquer maneira temos esses 4 de fevereiro ou depois 15 de abril. Sim, mas o general conhece todas as datas e conhece muito bem a história. Perfeitamente, porque eu nessa altura já era adulto. Nessa altura já era adulto. E a pergunta que lhe faço é se a relação de Portugal com as antigas colónias, como Angola, poderia ser melhor. Depois daquela altura? Não, agora, atualmente. Não, podia ser melhor, nós já vão lá 60 anos, não é? Do início da luta, 64, 65 anos do início da luta armada. Estamos vai fazer no próximo ano os lá fez este ano, os 50 anos. 50 anos da independência. 50 anos da independência. Agora, evidentemente que as relações entre um país e os Estados que foram suas colónias, na altura em que se faz a ruptura e que se chega à independência, dependem fundamentalmente da forma como a potência colonial se posicionou face às intenções de independência e de libertação do colonizado. Mas este problema também não pode ser visto linearmente, dizer houve uma ruptura, éramos inimigos, entramos em guerra e por isso as relações foram extremamente difíceis. Por exemplo, os líderes africanos daquela altura diziam que não estavam em guerra com Portugal, estavam em guerra com o governo português, mas não contra o povo português. Isto era, aliás, uma frase que se ouvia, homens como Amílcar Cabral repetiam isto à sociedade, não é? Mas repare que mesmo outras potências coloniais que aceitaram inicialmente, logo do princípio, quando se iniciou, no pós-Segunda Guerra Mundial, quando se iniciou a dinâmica das independências em África, que vieram na sequência da Ásia, não é? Mas em África, vamos situar-nos em África, que aceitaram imediatamente o princípio da independência e negociaram. Estou a referir ao Reino Unido, por exemplo, estou-me a referir à Bélgica, estou a referir à Holanda. A França já foi mais complicado, porque a França teve um comportamento dúbio em relação, por exemplo, à Argélia, que não aceitou logo de imediato, era também a continuação para o lado sul do Mediterrâneo da França, mas esses países inicialmente posicionaram-se para aceitar a independência, mas era uma independência condicionada. Ao fim e ao cabo, foi o início de um sistema neocolonial, digamos, em que os interesses e as influências das metrópoles se mantinham de alguma forma. Mantinham e para continuar a beneficiar, ao fim e ao cabo, daquilo que estava na origem do colonialismo, que foi, digamos, explorar as matérias-primas das colónias, que eram, digamos, as matérias-primas que depois eram aproveitadas para a Revolução Industrial nas metrópoles, não? E inicialmente a intenção foi manter essas ligações. E no caso de Portugal com as antigas colónias já não foi num contexto semelhante? Não, no Portugal era um contexto diferente. Portugal pretendia manter, digamos, o domínio colonial, se bem que com outros nomes, eram as províncias ultramarinas, mas era a manutenção do mesmo regime em que os dirigentes políticos das colónias eram nomeados pelas metrópoles, em que os povos das colónias eram apenas subordinados às vontades decididas na metrópole, era manter aquele sistema. Resultado, a ruptura deu-se de uma forma violenta, mas na altura houve muitos analistas internacionais com quem a gente depois começou a falar depois de 25 de Abril e que nos diziam que o facto de o sistema colonial na metrópole de Portugal ter terminado por uma ruptura violenta talvez viesse a ter consequências positivas no futuro. Porquê?
porque exatamente as colónias não iam ficar dependentes, as antigas colónias não iam ficar dependentes da dinâmica neocolonial das metrópoles, como tinha acontecido com os outros. Bom, isto eram perspectivas, eram previsões que se faziam à distância. Só que depois o mundo todo, curiosamente, coisas que nós não supunhamos em 1974, é que passados 15 anos o mundo, em termos globais, estava a sofrer uma transformação. Claro, e essa mudança também alterou a dinâmica das acabou relações. Depois por ter influência também nas relações entre as metrópoles coloniais e os povos colonizados. E como temos agora. General Pézara Correia, agora uma pergunta sobre a vida sindical. Quem foi o primeiro secretário-geral da CGTP? O primeiro secretário-geral. Secretário-geral. É que eu não sei se o nome era secretário-geral, se era o coordenador da CGTP. Foi o homem que eu não me lembro. Armando Teixeira da Silva. Não sei se era. Houve um antes que teve um período de tempo, alguns meses, em 74. Olha, só em 74. Sim. Pronto, eu nessa altura estava em Angola. Estava ocupado com outras coisas. Mas se eu lhe disser os nomes, eu acho que se vai recordar. Armando Teixeira da Silva é uma das hipóteses, mas não foi. Francisco Canais Rocha. Sim, senhor. Ou Manuel Carvalho da Silva. Canais Rocha, não é verdade? Canais. Eu creio que ele era da área bancária, não era? Creio que sim. Então, foi mesmo ele o primeiro secretário-geral da CGTP, a CGTP que está na rua outra vez, estava de facto não foi por bem enganar, foi por não saber. não sabia mesmo. Agora estamos a ver novamente não só a CGTP, mas também a UGT a contestar a reforma laboral. Como é que está a olhar para o país? Há pouco já disse que achava que ainda vivíamos numa democracia. Pois. O ainda quer dizer o quê? Eu tenho que lhe confessar que não conheço em pormenor as alterações que pretendem, mas acompanhei de certa forma, até porque deu lugar a uma greve geral, em que apareceu as duas centrais sindicais, a CGTP e o UGT, e alguns sindicatos independentes também, unidos todos na greve geral. Portanto, a greve teve realmente uma adesão ao qual eu não pude deixar de ficar atento. Se bem que, à altura, fui despertado para uma coisa que eu, estava um bocadinho afastado, mas que me sensibilizou, é que vieram também a lume os nomes extremamente reduzidos do que é hoje a filiação sindical dos trabalhadores portugueses. É claro que isto tem tudo muito a ver com o tipo de sociedade em que vivemos, sociedade liberalizantes, assim se chamam, entre aspas, mas que fazem com que grande parte daquilo que era o tipo de trabalho daqui de algumas décadas atrás, em que os trabalhadores viviam muito em comum, tinham um sentimento coletivo e de solidariedade de classe muito grande, neste momento isto está muito diluído. Há muito mais gente a trabalhar em casa, há muito mais gente a fazer com profissões de natureza individual. É claro que todo o problema da digitalização e dos trabalhos, que eu não faço ideia quanto sejam, mas que serão muitos, com certeza. Eu hoje mesmo, os trabalhos individuais que faço é tudo na base do computador, não é? Claro. De maneira que, e tudo isto, digamos, a individualização do trabalhador, tirando de um meio de solidariedade coletiva, alterou extremamente, penso eu, deve ter alterado muito tudo o que é a militância sindical. Daí os números que me surpreenderam. A taxa de sindicalização. Exatamente. Portanto, nós hoje, quando depois analisamos o que foi a adesão sindical, eu creio que os que são pró e os que são contra jogam com números diferentes. Porque os que são contra jogam com a incidência no número total dos trabalhadores. Os que estão a favor jogam com a incidência no número dos sindicalizados, que são aqueles que, ao fim e ao cabo, é evidente que depois as greves não envolvem apenas os trabalhadores sindicalizados. Claro. Mas, de uma maneira geral, é sobre isso. E quando se calhar os trabalhadores dizem que foram 90% de adesões, são 90% de adesões dos sindicalizados. Os outros dizem, não foram só 10%. 10% da generalidade dos trabalhadores. É uma divergência eterna essa quando há greves. Vamos para a última questão, Pézara Correia. Que rei criou a Universidade de Coimbra? Não percebi, desculpa. Que rei criou a Universidade Quem de Coimbra? Quem criou? O rei. O rei que foi Dom João III.
Não? Antes. Então foi antes de Dom João III? Então foi Dom Manuel, então, não? Não, muito antes. Ainda. A Universidade de Coimbra. A criação da Muito Universidade. a mais de Coimbra, antiga sim, a mais universidade. antiga Porque eu não vou dizer que foi o universidade. Afonso III, não? Penso que foi antes ainda. Já não me Queres dar lembro a hipóteses, primeira. Paulo? Vamos dar Foi hipóteses. antes Dom do João Dom João. I, Afonso Henriques ou Dom Dinis? Então eu jogo no Dom Dinis. Dom Dinis É, e joga joga muito muito bem. bem. Então deu-me 2,5 de pontos, está bem? Não, são dois. São dois. Isto, e muito rapidamente, o general Pesará Correia doutorou-se em Coimbra aos 85 anos. É verdade. Porquê? Estava sem nada para fazer? Boa pergunta. Porquê? As coisas têm sempre um porquê, não é? Eu fui militar toda a minha vida. Toda a minha vida, não, ainda estou vivo ainda. Claro. Eu sou militar reformado Continua. nesta altura, mas eu fiz a minha carreira militar, e quando abandonei o ativo da minha carreira militar, passei a ser imediatamente convidado para muitas atividades, não só para escrever, como refletir, participar em Seminários, conferências. conferências, dar aulas, imagino. e também participar em atividades que tinham algum sentido pedagógico, digamos, em formações, formações de quadros, etc. Bom, e em determinada altura, isto deu-me algum contacto e despertou-me algum interesse pela vida académica, digamos assim. Porque tive vários contactos com várias universidades. Em determinada altura, isto passa-se para aí em 1900. Eu já estava aí com os meus 65, 63, 64 anos, já lá vão 30 anos, e recebo um convite da Universidade de Coimbra para ir, enfim, lecionar numa cadeira do curso da licenciatura de Relações Internacionais, que estava a formar-se, na altura, estava-se a formar na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e no terceiro ano, o curso tinha-se formado há um ano, a licenciatura tinha-se iniciado há um ano, e no terceiro ano do currículo criou uma cadeira que era uma cadeira de geoestratégia, de geopolítica e geoestratégia. E como eu tinha alguma intervenção, digamos, nessa área, Claro. Convidaram-me para ir instalar a cadeira e tive que fazer Tomou-lhe o gosto. o programa da cadeira, etc. Claro. Bom, e fui professor. E foi para mim uma surpresa muito boa, porque foi um fim de vida ativa extremamente aliciante. Claro, e acabou aos 85 anos, então, aprovado Mas entretanto, por unanimidade. Tínhamos jubilado. E continuei ligado à faculdade, continuava a ir lá dar umas aulas, etc. Bom, mas depois houve uma área onde eu escrevi um livro, onde eu tive uma participação pessoal e fiz uma investigação muito grande, que foi na área da descolonização. Claro. Porque, para além de eu ter participado, eu quis perceber bem o que era aquilo. E foi nessa área que eu depois investi mais cientificamente. E a tese foi sobre isso. Eu vou precisamente. ser rápido, já sei que estou com Estamos- pressa, Já mas... estamos mesmo em cima do tempo. Bom, mas eu queria só dizer que, em toda a altura, comecei a ser solicitado para apreciar determinados trabalhos, mesmo de alunos africanos, vindos da África, e daqui também, sobre a descolonização, sobre teses de doutoramento. E eu comecei a ver teses de doutoramento e dizer, mas eu não fiz a minha porquê? E, em determinada altura, eu decidi mesmo fazer a minha. Porquê? Para terminar, porquê? Porque, além de eu sentir que havia muita coisa que era preciso esclarecer sobre a descolonização, eu quis ter uma base científica para poder discutir esses problemas. Não era só da minha experiência pessoal, de ouvir dizer, quis basear a minha argumentação sobre a descolonização numa base científica. E propus por isso ao doutoramento. Um E exemplo pronto, e para foi- todos nós, não foi é? Quanto é que aprovado. teve? Com quanto? Unanimidade com distinção e louvor, nota máxima. Sim. Olha, aqui foi 14. Uma aprovação. Mas também não podia ser nota máxima. Também... Se não fosse por isso, eu não ia. General Pesará de Correia, muito Muito obrigada obrigado. por ter Muito estado obrigado. ligado. E boas festas. Boas festas. Obrigado. Muito obrigado e boas festas para vocês também. Muito obrigado.